Olá, tudo bem? Aieda, esse é o canal Em Dia do Fim. Eu ensino mulheres católicas a sair do endividamento em um ano. Hoje eu trouxe a leitura bíblica de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, onde fala a seguinte frase: tendo alimento e vestuário, contente-nos com isto. Tendo alimento e vestuário, contentemo-nos com isto. Tendo alimento e vestuário, contentemo-nos com isto. Contentemo-nos com isto. E eu faço a seguinte pergunta a você. Aqui em Manaus, onde eu estou, está chovendo. Começou desde a madrugada. Está uma manhã maravilhosa, esse barulho é da chuva. Está um clima maravilhoso para gente que mora aqui em Manaus. E nesse calor, refresca bastante. E eu faço a seguinte pergunta para você. Eu estou falando de várias situações que aconteceram comigo durante os anos de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e estou no ano de 2024. O ano que comecei a mudança da minha vida, de sair do endividamento, de uma completa endividada para uma vida estável, onde eu não sou mais dominada pelo dinheiro e eu dito agora o que eu quero fazer. Eu não sou mais dominada pelo dinheiro, eu domino meu dinheiro agora. E eu sempre falo essa grande data, 2/12 de 2019, porque foi quando eu decidi mudar a minha vida. Quando eu estava lá naquela época, eu estava muito agoniada. Já falei nos outros vídeos sobre as situações que eu estava. E no vídeo passado eu falei sobre a escravidão do dinheiro. Hoje eu faço essa seguinte pergunta: você saiu da escravidão do endividamento? Você saiu da escravidão do endividamento? Se você saiu, conte-me sua história. Conte sua história para você. Assim como eu estou fazendo essa série de vídeos contando a minha história de como eu saí do endividamento, o que foi que eu fiz passo a passo, é hora de você contar essa história. Nesse pequeno versículo de hoje da Bíblia, que fala de Timóteo 6, capítulo 8, ele fala que é para a gente se contentar, se a gente tem vestuário e alimento. É para a gente se contentar com isto. Mas se contentar com isto não quer dizer que, porque eu tenho uma casa, ou se você não tem uma casa, mas você tem o que vestir, tem o que comer, tá bom, tá ótimo. Tá maravilhoso. E eu te pergunto, mas tá maravilhoso mesmo? Ou você tá comendo e bebendo e ficando endividado o tempo todo? Como é que está a sua situação? Então, se contentar com o vestuário e se contentar com o alimento que você tem é ter uma forma digna de você ter uma vida digna, de você poder escolher o que você quer fazer na sua vida sem estar endividada. Então, como eu estou contando como eu estava nesses anos anteriores, eu quero contar um pouquinho no dia 16 de abril de 2024, onde eu escrevi a seguinte publicação nesse meu canal do Instagram.
eu contei um pouquinho como a minha situação estava nessa época. E aí eu falei assim, por que eu falo isso? Por que eu falo isso? A melhor mudança financeira que pode acontecer na sua vida é você contar a sua história para você mesmo. Nas fotos acima, eu estou contando a minha história de como eu pude realizar esses momentos em família. Na foto embaixo está eu, só a cabeça, eu tirei selfie, o André ao lado, Jaqueline, e ao lado o pai, Atevaldo. Estávamos todos de férias passeando no Marimba, Careiro da Várzea. Esse lugar é terra dos meus avós. Tenho muitas histórias para contar de lá. Minha infância difícil que passava melhor lá, andando descalça, trepando no pé de goiabeira, chupando ingá, comendo milho verde, pamonha, migal de milho, de massa, etc. Tem tanta coisa para falar. Na foto de aniversário de 65 anos da minha mãe, com os netos, bisnetos, sobrinhos e amigos. Na foto ao lado, minha marca desse canal. Na foto acima da minha marca, eu e a mamãe Aldeliz na frente de um ponto turístico de Manaus. E o vídeo é eu em uma praia de Fortaleza comemorando nossos 25 anos de casados. Esse vídeo foi gravado em agosto de 2022, quando estávamos de férias e decidimos, ao invés de festa, optarmos pela viagem a dois. Foi inesquecível. Observou como contei a minha história, um pouco dela. Estou começando uma nova série que se chama Mudança Financeira e quero que você conte a sua história para observar como você está hoje e daí mudar. Coloquei essas fotos porque elas fazem parte da minha mudança financeira positiva. Não quis colocar fotos de como eu era antes da mudança. Farei essa postagem em um outro dia. Contarei como era antes da mudança financeira e direi o que mudou. Agora conte a sua história, comente, curta, compartilhe. Então, assim, eu fiz um pequeno resumo nessa publicação no dia 16 de abril de 2024, como eu estava nessa época realizando os sonhos, né? Então, quando eu comecei dia 2/12 de 2019, naquela época foi o dia que eu decidi mudar. De lá para cá, já falei nos outros vídeos como eu fiz para mudar. E em 2024, eu estava comentando sobre as mudanças que eu comecei a realizar após eu ter decidido sair daquela escravidão do endividamento que eu estava falando num vídeo anterior. A partir do momento que eu me libertei dessa escravidão do endividamento, eu comecei a realizar meus sonhos e pude fazer coisas que eu não conseguia fazer. E sendo uma pessoa assalariada, eu e meu esposo começamos a realizar nossos sonhos, viajar para Fortaleza, pagar tudo à vista. Sendo assalariada parece impossível, mas não é. E quando foi dia 21 de maio de 2024, eu postei o seguinte texto, né? Eu quero muitas coisas, como posso conseguir? Não preciso mostrar aos outros como estou, eu preciso me importar com a opinião. Eu preciso me importar com a opinião dos outros? Não. Viva a sua vida. Como eu quero viver? Como eu quero viver essa vida? Quero viver bem sem agonia? Quero viver bem sem agonia. Como esse rio que corre, então eu postei a publicação do rio, que eu sempre viajo para o interior, né? O rio Amazonas, então eu postei essa foto. Quero viver tendo boas escolhas. Quando tirei essa foto do rio Amazonas, estava no barco, voltando para casa, depois de ter passado o final de semana no Marimba, Careiro da Várzea, comemorando o aniversário da minha irmã Leila e o Dia das Mães, que foi ano passado isso, que a gente foi para lá comemorar o Dia das Mães. Fiquei pensando, olha que maravilha, posso desfrutar das boas escolhas que eu fiz. Aí você me pergunta, que boas escolhas que eu fiz? Que boas escolhas que eu fiz? A boa escolha de mudar a minha realidade financeira a partir do que eu tinha naquele momento em 2/12 de 2019. A boa escolha de me educar-me,
E hoje eu posso desfrutar dessa bela paisagem sem ter que voltar para casa preocupada com as contas, pois elas estão todas em dias e ainda continuo investindo no meu futuro feliz. As escolhas são fáceis, mas a partir do momento que você decide, a vida se torna melhor e menos difícil. Eu publiquei isso dia 21 de maio de 2024. Eu quis publicar para mostrar como que a minha vida em 2024 já estava melhor, devido à minha escolha que eu fiz no dia 2/12 de 2009, quando eu decidi mudar totalmente a minha realidade de uma pessoa endividada para uma pessoa que hoje se tornou investidora. Não só investidora, como é que se fala? Não só investir em dinheiro, mas investir naquilo que me alimenta na minha alma, alimenta a minha vida e também faz com que a minha família seja feliz junto comigo, não só eu. E hoje a gente faz esses investimentos na nossa vida. No dia 22 de maio de 2024, eu fiz as seguintes publicações, Cheia. Eu publiquei a foto do meu rio Amazonas, amo publicar a foto do meu rio Amazonas, aqui onde eu moro. Então eu coloquei assim, cheia, vazia, confusa, área. Olha a imagem acima. Como está a sua vida financeira e como deseja mudar? Como é que está a sua vida financeira? O que você deseja mudar? Essa foto, quando eu publiquei, eu quis expressar o quê? A sua vida financeira, ela está cheia de dívida? Você continua ainda sendo escravo do endividamento? Ou você já começou a esvaziar? Já começou o tempo da várzea, começou a esvaziar essa vida e começou a mudar essa realidade de se tornar, em vez de escravo, você se tornar dono de você e começar a investir. Em vez de se tornar escravo de empréstimo, você emprestar para os bancos que te escravizam com tantos juros e multas. Como é que está a sua vida? Você está confuso ou você já decidiu mudar? E mudar para qual área da sua vida? Como é que está? No dia 28 de maio de 2024, eu fiz a seguinte publicação. Uma das coisas que mais gosto de fazer quando quero comer algo diferente feito por mim, gosto de cozinhar. Então, eu publiquei uma torta de banana que eu fiz nessa época, no dia 28 de maio, São coisas que se pode fazer quando se tem uma vida planejada dia a dia. A educação financeira faz com que você realize as coisas, quando a família toda te ajuda neste objetivo. Quando se vive em família, é necessário que todos dentro de casa participem do planejamento. Ao fazer esse escondidinho de macaxeira, tive que ajudar os meus filhos. Sempre que faço algo, tenho a ajuda dos meus filhos e do meu marido. É impossível fazer algo sozinha por muito tempo. Em algum momento se precisa de ajuda. O planejamento financeiro é assim. Todos têm que te ajudar. Todos que moram na casa. Aí conseguem realizar as coisas juntos. Não pare no meio do caminho. A persistência é uma das soluções que sempre estarão com você. Então, quando eu fiz essa publicação, é porque como eu estava naquela época já numa situação muito boa, sendo ajudada pelos meus filhos, porque primeiro eu era a causa do problema, então eu tive que mudar em mim. Mas depois de um tempo, você precisa de quê? Depois que você resolve o seu problema, você precisa da ajuda da sua família. E a minha família embarcou junto comigo nessa jornada. Hoje, eles têm uma visão totalmente diferente. Hoje, os meus filhos já fazem investimento. Começaram desde o início que começaram a trabalhar, eles já fazem investimento, já fazem esse estudo, já puxam minha orelha quando eu quero sair desse desvio.
Então, a família ela é muito importante nessa sua etapa, porque ela é contínua, você vai continuar. A partir do momento que você mudou, decidiu mudar, a minha mudança, quando eu decidi mudar, foi dia 2/12 de 2019. A partir dali eu comecei, e todos em casa, chamei todos em casa e falei, e todos me ajudaram e me ajudam até hoje, porque é contínuo. Se eu me descuidar, eu posso voltar a continuar sendo endividada. Então, a família, ela me ajuda muito, 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 muito. Então, faz tudo que você for fazer, peça ajuda da sua família. No dia 29 de maio de 2024, eu fiz a seguinte publicação. Iniciei minha jornada em agosto de 2019, quando resolvi comprar um curso super caro de empreendedorismo. Eu sempre fui um pouco louca, maluca, como minha mãe e meu marido me chamam às vezes. Todo empreendedor é louco, maluco, mas hoje temos muitas descobertas que melhoraram a vida de cada um de nós. O que seria o mundo sem os loucos e malucos para testar se vai dar certo? Não teria descoberto nada. E é por isso que mudam o mundo e de todos ao seu redor. Aqueles que me conhecem sabem que um dos meus maiores sonhos é empreender. E ir atrás desses sonhos já fiz muitas coisas, muitas escolhas. Algumas certas, outras não. Mas o que ficou dessas escolhas? Das certas e das erradas? Aprendizado. Quando acertei, beleza, aprendi. Quando errei, aprendi ainda mais. Porque percebi que a forma errada... Aprendi logo da forma errada, né? E posso falar assim que eu aprendi muito porque eu errei bastante. Aprendizados que hoje posso compartilhar. Desejo a todos que encontrem o que procuram. Aprendam a controlar constantemente seus gastos, pois enquanto tem vida, o controle permanecerá. Então, o controle ele é contínuo, como especialistas falam, né? Eu peguei essa frase quando eu comecei a estudar lá em 2/12 de 2019 para mim, e desde quando eu peguei essa frase, eu levo para mim. Não é o quanto você ganha, mas sim o quanto você gasta, isso é verdade. Não é à toa que a gente tem bilionários falidos, porque sempre vão gastar mais do que ganham. Então, a partir do momento que eu peguei e apliquei essa frase na minha vida, é essa diferença que faz você ser assalariado ou empreendedor, ganhar muito dinheiro, ganhar pouco, vai ser a sua diferença na sua vida. Como muitos especialistas falam, gaste abaixo do que você ganha e você vai ver o resultado. E hoje é isso que eu faço, aplico na minha vida. No dia 8 de junho de 2024, eu apenas coloquei uma paisagem nesse dia, né? No dia 8 de junho de 2024, onde eu estava lá no interior, amo ir para o interior, né? Minha mãe é do interior, do Careiro da Várzea, aqui do Amazonas. Então, eu sempre estou indo lá tomar um banho de rio, amo tomar banho de rio. E lá fui relaxar um pouco, porque precisamos. Então, depois de muito se esforçar, você precisa também se recompensar. É uma das coisas também que os especialistas falam muito. Você fez, você se planejou, você se privou naquele momento de algo, e aí você conseguiu atingir o seu objetivo que você queria, você precisa se recompensar, para que você continue fazendo o que você está fazendo, porque você vai ver que é uma boa escolha porque você está fazendo naquele momento. Então, dia 23 de junho de 2024, eu fiz a seguinte publicação. Aqui eu publiquei uma foto, eu e meu esposo, festas juninas, né? Estávamos lá na barraca do beijo, né? Antes de tirar essa foto, eu trabalhei muito. E aí você vai perguntar, no trabalho? Eu respondo, não. Eu sou uma mulher menina, envolvida na Igreja Católica. Eu sou cristã e acredito em Deus. Então, por que eu estou falando isso? Eu respondo, porque ao acreditar no propósito de Deus para minha vida, eu percebi que deveria
escutar o que era melhor na minha vida. Com isso, comecei a perceber melhor o que deveria fazer e o que não deveria fazer na minha vida. E uma das coisas mais importantes é estar bem consigo mesmo e com sua família. E uma das coisas importantes para ficar de bem consigo mesma é a parte financeira. A vida financeira saudável te traz benefícios imagináveis, como estar nesta barraca do Beija sorrindo aos montes. Fico me perguntando por que as pessoas não percebem que a mente escravista de não conseguir sair do endividamento faz com que ela se torne refém da agoniação. A mente escravista faz com que a pessoa só pense em mostrar ao outro que está bem, mas na verdade ela não está bem. Quando eu me livrei dessa mente escravista, pude finalmente começar a realizar sonhos. Hoje posso dizer, eu faço muitas coisas do que quero fazer e opto por não fazer outras coisas por perceber que não vale a pena gastar tempo e dinheiro. Quando acredito em algo que vale o meu tempo e dinheiro, eu gasto com muito gosto e sabedoria, sabendo que vale a pena investir. Hoje eu e a minha família gastam seu tempo e dinheiro em investimentos que nos traz retornos espiritual, financeiro e alimentar o seu ego com coisas fúteis para alguns, mas para nós é maravilhoso. Quando fala assim, alimentar também seu ego com coisas fúteis, é coisas simples mesmo que você gosta de fazer. Por exemplo, você gosta de comer esses produtos industrializados, fast food, um lanche ali, alguma coisa assim, algo bem mesmo industrializado, você vai lá, tira um tempo e vai lá, hoje eu vou tirar esse dia para comer algo simples mesmo, que me deu vontade de comer. Então, isso é uma coisa que você gosta e você pode fazer, não sempre, porque aí também prejudica a tua saúde, mas uma vez é só para alimentar a tua alma, o teu espírito, a tua mente, de dizer assim para você, eu consigo fazer isso e eu vou continuar fazendo isso porque eu tenho a escolha de alimentar. E depois de um tempo, de tanto você começar a fazer isso, você vai até deixando de comer essas besteiras que você gosta de comer. Falo isso por experiência própria, que é isso que está acontecendo comigo, né? E aí, quando eu falei isso, traz o benefício inexplicável para nós. Uma coisa que digo, vale a pena gastar tempo e dinheiro em coisas fúteis em algumas vezes. Aqui todos têm visão de investidor. Ainda não li o livro do Cerbasi que fala Pais inteligente enriquece seus filhos, mas sei que estou no caminho com os nossos. É muito bom estar nessa barraca do beijo curtindo. E que tal fazer isso? Porém, antes de fazer, mude, libere sua mente para começar. Curta, compartilhe e comente. Então, assim, o que eu quis expressar com isso? Às vezes, você deixa de ir numa simples festa junina. Nós estamos no mês de junho, onde tem várias festas juninas. Às vezes, você deixa de ir numa simples festa junina com a sua família, de curtir, porque você não tem nem seu cartão de crédito para passar lá para comprar algo, que é algo simples, mas é tão bom, porque ir para aquele lugar sem comprar nada te entristece. E muitas das vezes a gente deixou de fazer isso porque a gente não tinha como comprar nada mesmo, nem a coisa mais barata que existia lá. Isso entristece a alma. E quando você começa a ter esse equilíbrio e começa aí a curtir, como a gente começou a curtir em 2024, a gente começou a curtir a nossa vida, claro que com limitações. Como eu falei, eu e meu esposo, nós somos assalariados, nossos filhos começaram a trabalhar também, mas são assalariados, ninguém ganha horrores, nós ganhamos pouco. Mas o pouco que a gente ganha com uma administração adequada, você consegue fazer inúmeras coisas, como eu falei em outros vídeos anteriores. Nós fomos para Fortaleza, eu e meu esposo, pagamos tudo à vista, estadia, alimentação, compramos coisas para trazer para casa. Então, assim,
as pessoas olham assim para você e falam assim: nossa, você está nadando no dinheiro? Não estou nadando no dinheiro. Tudo isso é o que? Administração do seu dinheiro. É o que? Eu, a partir do momento que eu deixei de ser escrava do endividamento, comecei a dominar o dinheiro e não o dinheiro me dominava, parei de emprestar dos bancos e comecei a emprestar para os bancos, comecei a ganhar com isso, eu comecei a realizar meus sonhos e as simples coisas de ir numa festa junina, tirar uma foto na barraca do beijo, tirar uma foto onde tenha coisas para a gente tirar uma foto, começou a ser algo maravilhoso, aonde os meus filhos hoje, a gente olha a nossa conversa, hoje em dia, a minha conversa com meus filhos é sobre investimento. Mãe, minha filha começou a investir em dólar já. Eu não investi, ela já começou a investir em dólar. Olha a diferença de mentalidade, olha a diferença de conversação com seus filhos hoje em dia. Olha a diferença de sair, de se libertar, de ser escrava do endividamento. Existe muita diferença. E dia 29 de junho de 2024, eu fiz a seguinte publicação. É necessário dar um passo de cada vez. Crescer honestamente é decidir todos os dias. Você começou a mudar sua vida financeira? Você começou a mudar sua vida financeira? Comente se você começou a mudar a sua vida financeira. Como é que está, né? Como é que está a sua vida hoje? Hoje, dia 12/6/2025, dia dos namorados. Como é que está hoje a sua vida? A minha está muito bem. E a sua está bem? Você deixou de ser escravo do endividamento? Você começou a deixar de emprestar dos bancos? Como é que está? E assim, no dia 18 de agosto de 2024, eu fiz a seguinte publicação. Eu publiquei um vídeo onde a gente estava indo passear no interior. Então eu vou muito para o interior, porque a minha mãe era de lá, minha mãe é do Careiro, né? Hoje ela não mora lá, mas ela mora em Manaus. Mas eu tenho um monte de família. A família do interior é imensa. Então a gente sempre está indo lá para o interior, comer um peixe fresco, tomar banho de rio. Amo muito fazer isso. Então nesse dia eu fiz a seguinte publicação. Eu comparo essa viagem com a vida financeira que hoje levo. É uma viagem de barco com pessoas ao nosso redor. E o Rio Negro para atravessar. O Rio Negro na vida financeira representa o quanto é imensa as oportunidades e as ameaças. Oportunidade de enfrentar o rio com o seu banzeiro, de subir e descer nas decisões de como gastar seu dinheiro. Oportunidade de subir, né, o banzeiro que a gente tem, né, subir e descer. Há ameaças que não toma cuidado, o banzeiro vira ameaças que, se não tomar cuidado, o banzeiro vira o barco e sua vida financeira vira de boa para ruim. Eu quis comparar um pouquinho, nós que somos da região amazônica, sobre esse nosso linguajar. No barco da sua vida, existem pessoas junto com você, estão dentro das decisões financeiras. Tem a sua família, tem a sua mãe, o seu pai, outras pessoas que você precisa decidir. No que gastar e no como pode ser prazeroso ou ruim na má decisão do uso do gasto com essas pessoas, ou no benefício que esses gastos te traz. Nesse caso, esse Rio Negro e esse barco me mostra como é prazeroso decidir bem e viver usufruindo das escolhas certas de parar o barco quando o banzeiro está muito forte e esperar ele acalmar mais para o barco não virar. Virar o barco de lado às vezes para pegar o banzeiro com menos impacto. Tendo esses conhecimentos que se não fizer isso, o barco vira e você e todos dentro do barco podem perder a vida e se virar. Essa comparação que eu trouxe nesse linguajar nosso aqui do Amazonas é esse conhecimento. Por exemplo, o barqueiro tem esse conhecimento de que se ele não virar para o lado quando vem um banzeiro, que a gente chama, né, que são pequenas ondas, um banzeiro, ou
como eu falei aqui às vezes, né? O impacto. E assim a tua vida financeira. O que eu quis dizer com esse linguajar aqui da nossa região amazônica? A sua vida financeira é esse barco. Como é que está ela? Se você tem conhecimento, você está cheio, ou cheio de dívida, ou cheio de dinheiro, ou mais ou menos, se você não tiver o conhecimento, que foi através da educação financeira que eu comecei a entender que eu estava escrava do endividamento, que eu comecei a entender que eu precisava sair desse endividamento, que eu precisava parar de emprestar dos bancos, que eu precisava parar de emprestar de parentes, que eu precisava mudar essa minha realidade financeira através da educação, comprando um curso, como eu falei lá no início, caríssimo. Ali eu comecei a estudar, comecei a entender, ver a minha realidade como estava, e eu queria essa mudança acontecendo na minha vida. Então eu precisei desse conhecimento como o barqueiro tem, porque a partir do momento que eu busquei esse conhecimento, o barco não virou, porque eles tinham conhecimento. Então, a partir do momento que eu busquei a educação financeira, eu comecei a parar de virar meu barco, a parar de emprestar. Então, ao invés de o meu barco afundar, eu comecei a parar, a pegar essa onda de lado, a fazer esse conhecimento através da educação financeira. E tudo isso estudando um pouquinho. Ter conhecimento desses detalhes para andar de barco no Rio Negro é fundamental para a segurança de ir de barco para qualquer município do interior ou passeio de barco. Assim eu comparo a vida financeira. Ter conhecimento de como conduzir o seu dinheiro para parar de gastar quando necessário, desviar de compras perigosas, fazem você ter uma vida feliz como andar de barco. Conseguiu entender essa analogia de barco, de embarcar no barco e atravessar o Rio Negro com seus banzeiros? Você conseguiu entender esse meu linguajar? Então, é um pouco disso, é o conhecimento. Se você não tiver um conhecimento, você não sabe como sair do endividamento. Se você não tiver o conhecimento, você pode virar o barco e se afogar, ainda mais se não souber nadar, né? É necessário buscar esse conhecimento para que você possa sair do endividamento, como eu saí. E hoje eu estou aqui contando essa história que eu comecei lá do dia 2 de 12 de 2019. Estou no ano de 2024. No ano de 2024, as coisas que eu comecei a realizar sonhos e continuei fazendo o que eu estava aprendendo sobre educação financeira. No dia 28 de agosto de 2024, hoje eu decidi voltar a publicar nesse canal. E eu gosto muito de publicar. Então tem um tempo que eu paro e volto, né? Gosto de falar sobre as experiências vividas na vida financeira. Antes de começar esse canal, minha intenção era ficar rica e pagar todas as minhas dívidas. Eram muitas. Comecei a publicar como sair do endividamento através da minha experiência. Publiquei os vídeos que estão no meu YouTube. Fui mostrando para os outros como resolver problemas simples. Eu, uma funcionária pública, e o marido, motorista com salários baixos e cheios de dívidas, poderíamos ser exemplo de como mudar. Olha só. Olha como foi difícil. Quis desistir. Mas o meu objetivo, a minha meta era sair do endividamento. É ser exemplo de como poderíamos sair, era mais forte. Então, no dia 2 de 12 de 2029 a 28 de 8 de 2024, posso dizer que com toda certeza conseguimos chegar a uma vida, a minha meta, que era sair do endividamento. De lá para cá, o que mudou? Tudo. Todo o pensamento, não desejo mais ser rica de dinheiro, já sou rica de família. O que mudou? O meu pensamento é minha meta. Com o tempo tudo vai mudando. Não quero mais publicar para ficar rica e nem conhecida. Quero continuar publicando para ajudar as mulheres como eu
Continuo sendo funcionária pública e o marido motorista de transporte coletivo. O que mudou não foi um aumento de salário, pois aumento de 3% ou 4% no salário não pode ser falado de aumento salarial, ainda mais com as coisas caras que aumentam muito mais que 5%. O que mudou foi a forma de como gastar nossos salários. Isto faz toda a diferença. Depois de 4 anos, posso dizer com toda certeza que a educação é a melhor arma. Nelson Mandela. O que mudou foi a minha missão. Hoje eu ensino mulheres através da educação financeira a sair do endividamento em 1 ano. Sou exemplo disso. Eu saí do endividamento em 1 ano e posso mostrar a outras mulheres como que elas podem sair do endividamento. Tudo é questão de querer mudar e dar um tempo para as coisas mudarem. Não acontece de um dia para outro. Leve um tempo maior e mais ainda no seu pensamento. Quer saber mais? Comente, curte e compartilhe. Então, assim, eu quero finalizar esse vídeo hoje falando. Eu contei um pouquinho sobre a minha história. Eu saí da escravidão do endividamento. Desde o 2 de 2019, eu mudei totalmente a minha realidade financeira, sendo assalariada, mostrando passo a passo de como eu fiz, como eu faço, como eu continuo fazendo. Isso eu estou mostrando em 2024, né? Em 2024, o que eu fiz. E aí, dia 29 de agosto de 2024, eu quero deixar aqui registrado no meu canal a palavra gratidão. Gratidão por todas as 104 pessoas que resolveram me seguir. Gratidão por esse meio de comunicação que se chama Instagram e Facebook e YouTube também, né? Gratidão e o Quai também. Gratidão pelas curtidas, os corações. Gratidão por estar neste meio. Quero deixar essa gratidão bem clara, porque é como eu me sinto passar 2019, passar a pandemia, 2021, 2022, 2023, 2024 e chegar em 2025. Ainda vou falar sobre 2025, mas hoje, nessa época, né, em 13 de setembro de 2024, eu deixei a seguinte pergunta: o que fazer? O que você vai fazer? Então, decida o que você vai fazer. Quis falar um pouquinho mais sobre o que eu fiz, o que eu estou fazendo, né? O que eu fiz em 2024. Como é que está também em 2025, mas estou encerrando com essa frase. O que fazer? O que fazer? Fale o que você deve fazer e faça.